Sou o professor Mauro e você está acompanhando o programa Fala, Professor. Esse programa se destina a discutir educação. Educação e todos aqueles segmentos que a permeiam ou que interagem com ela, seja o mercado de trabalho, seja a sociedade como um todo, seja espiritualidade, valores na educação, ética, enfim, todos aqueles segmentos que de alguma forma participam do componente educação. Para tanto, nós estamos trazendo semanalmente aqui para o nosso programa professores, escritores, diretores de escola, educadores e também empresários. Ou seja, pessoas que de alguma forma interagem com a educação. Você pode nos acompanhar todas as quartas-feiras, às 20 horas, por nossas redes sociais, YouTube, o Twitter, o Insta e o Face. E hoje é um prazer muito grande para nós, porque nós estamos recebendo aqui um empresário de ponta aqui da nossa região e, felizmente para mim, um grande amigo também, que é o Matheus Corradi, o atual CEO da Móveis Florence, e que nós sabemos muito bem qual foi a sua trajetória dentro da Florence e o quanto ele colaborou para o Móveis Florence estar no patamar que se encontra hoje. Matheus, é realmente, além de uma honra, uma satisfação muito grande estar te recebendo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo para esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui contigo no teu programa, no Fala, Professor. E uma honra poder estar contribuindo um pouco com as experiências que a gente adquiriu aí ao longo de quase 20 anos, né? No meu caso de Florence, e, enfim, as experiências da própria Florence em si, e compartilhar aí um pouco com todos vocês. Mas antes, só um pequeno apontamento aí. Eu cursei, sim, a Faculdade de Engenharia de Produção na UX, mas não concluí. Faltaram alguns semestres aí que eu acabei trilhando um outro caminho. Mas depois a gente pode falar um pouco mais nisso. Olha que interessante isso, realmente bem interessante. E justamente em cima disso que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho agora, Matheus. Tem muitas pessoas que acham, até por ser uma empresa familiar, ou de 2 ou 3 famílias, enfim, que a pessoa pode chegar a CEO da empresa simplesmente pelos méritos de ser filho ou componente familiar. E a gente sabe que, na verdade, a tua trajetória, apesar da tua idade, a tua trajetória na Florence já é de décadas, correto? Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa trajetória, de quando tu entrasse na Florence e como foi até chegar a CEO da Florence, inclusive com uma responsabilidade significativa, que foi substituir como CEO o Gelson Castellan, né? Perfeito, Mauro. Bem, contando um pouco da história, eu iniciei na Florence em 2001, logo após de ter ingressado também na Faculdade de Engenharia de Produção, e concordo contigo que existe um preconceito muito grande em cima de empresas familiares. E esse preconceito, de certa forma, também existia dentro da Florence, ou quem sabe ainda existe, né, de certa forma, porque se escuta falar muito, né, dessa situação de os pais montarem as empresas, empreenderem, terem sucesso e não conseguirem fazer, né, a sucessão familiar. E aqui, dentro da Florence, a gente tem conversas muito claras e muito objetivas a respeito, né, da sucessão familiar. E posso te falar, tu conhece muito bem, né, o Gelson, que é, enfim, o nosso vice-presidente, e que foi sempre a pessoa, assim, o meu principal mentor dentro da empresa. Nós sempre tratamos com muita transparência e sempre utilizando a meritocracia para toda e qualquer decisão relativo aos familiares. O sobrenome, ele garante apenas um direito dentro da Florence, né? No caso, para as pessoas da terceira geração como eu, o direito de estagiar na empresa, de poder conhecer a empresa que é da família. E foi isso que aconteceu comigo lá em 2001,
eu tive a oportunidade de estagiar na empresa por quase 1 ano e meio, né, onde eu passei nesse período por todos os setores da empresa, e quando eu falo todos, é sem exceção, né, desde carregamento, E a fábrica? produção, fábrica, aliás, foi o primeiro, né, produção foi é o core business da Florence, né, o seu produto, então a gente tem que conhecer como ele é fabricado, a instalação, fui instalador de móveis, né? Trabalhei na área de custos, financeiro, enfim, jurídico, todas as áreas da empresa, até depois, lá por 2000 e quase final, meados de 2002, final de 2002, a gente tinha um business, né, um negócio com os Estados Unidos e Canadá muito grande na época, com um mobiliário de escritório, e esse negócio ele tinha uma interação muito grande com fábrica, produto, melhorias, desenvolvimento, e por incrível que pareça, naquela época não eram tantas pessoas que se comunicavam em inglês. E eu tinha, né, feito muitos anos de inglês dos anos 90, né, desde pequeno, e depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas meu pai, com 11 anos, me colocou a estudar inglês em Caxias do Sul, porque não existia escola em Flores da Cunha, e isso foi muito importante para mim, me deu um aprendizado nessa língua extremamente grande, uma bagagem, né, apesar de não ser, nunca ter morado fora do país. E aí o Gelson me convidou para trabalhar com ele na área internacional, na área de exportação. E esse foi, assim, o meu início na Florência oficialmente. Mas isso, assim, galgando passo após passo, sabe? E um fato muito interessante, eu lembro muito bem do meu primeiro dia de trabalho, onde eu acordei cedo, né, todo disposto, assim, poxa, primeiro dia de trabalho na empresa, e comecei a esperar o meu pai para pegar uma carona. E aí, quando meu pai se deu conta, ele olhou para mim e disse: Não, lá eu não sou teu pai, eu sou teu diretor. Então, tu trata de pegar o ônibus que já está no teu horário, né? E lá fui eu sair correndo, pegar o ônibus e trabalhei muitos meses, vinha os primeiros meses para a empresa, não tinha carro, né? Vinha de ônibus, como todos os funcionários, sem problema algum. Isso foi muito importante para mim, inclusive assim para ensinar aquelas lições que muitas vezes os pais acabam não ensinando, né, ou não educando o filho. Então eu acho que a empresa familiar, ela tem tudo para dar certo, desde que você coloque os valores nos seus sucessores, né? Ensine regras, comportamento, meritocracia, limites, né? E que as pessoas saibam começar da base, né? Você não pode começar querendo ser o dono da empresa. Aliás, você já é o dono de certa forma, né? Um herdeiro, mas você tem que provar que você tem as competências, as qualidades e o mérito para fazer o seu trabalho, seja ele qual for, independente do cargo que você venha a ter dentro da empresa. Que maravilha! Olha só, eu tenho certeza que tem gente que, na linguagem popular, quase abirolou com uma frase que tu dissesse aí. O meu pai disse que ele era meu pai aqui em casa, na empresa ele era diretor e era Exato. para tanto que eu pegasse o ônibus para me dirigir à empresa. E olha a frase que tu dissesse, Matheus. E isso foi muito importante para mim. Exato. Muito, muito, Mauro. Foi uma coisa que me marcou. Eu costumo falar assim para todos, porque poxa, né, gurizão, né, e tava esperando meu pai uma carona, né, aquela cabeça assim, pô, pai, dá uma carona pro trabalho, né, e ele, assim, de cara, me deu uma lição muito importante, e eu, claro, fiquei um pouco chateado no início, tá, Mauro, não vou te confessar assim, vou te confessar que não engoli, assim, de cara, mas aí peguei minhas coisas e fui indo para a parada de ônibus e pensei, se puxa vida, eu estou tendo uma baita oportunidade numa das melhores empresas da região, numa das melhores fábricas de móveis do mundo, eu realmente tenho que me comportar diferente, eu tenho que ter um posicionamento diferente. E esse posicionamento ele tem que ser no sentido de me comportar como qualquer funcionário. Na verdade, assim, até vou me corrigir.
Eu tenho que seguir o caminho e os passos de todo e qualquer funcionário da empresa, mas o meu comportamento ele tem que ser mais do que exemplar, porque eu não sou só um empregado, eu vou ser também um acionista. Então, o meu nível de dedicação, ninguém vai precisar falar isso para mim, ele tem que ser maior. O meu comprometimento, ele tem que ser maior, né? A minha iniciativa, a minha carga, né? Chegar cedo, sair tarde, ser eficiente naquilo que a gente faz, propor iniciativas, porque eu tenho um interesse maior, que é o interesse no bem do capital todo aqui, né? Do legado do meu avô, do meu pai, enfim, dos meus tios, dos familiares, das duas famílias. Então, foi uma coisa que me marcou muito e talvez se aquela carona tivesse acontecido, né, pode ser que os caminhos tivessem até sido um pouco diferentes, porque foi uma lição, assim, bem importante, apesar de ter sido quase que banal, né? Simples. E dura, né? Dura. Agora, em cima do que tu estás falando, nossa, que coisa interessante, porque nós estamos falando de educação. Né? A educação, inclusive, que vem de casa. Essa no exemplo do teu pai para contigo. E eu fico pensando, Matheus, aqueles funcionários da Florence que passavam e te viam na parada de ônibus, sabendo que o teu pai era um dos sócios da empresa, consequentemente tu também, mas que exemplo estava sendo dado nesse momento? E pegando esse gancho, Matheus, por, por conhecer razoavelmente vocês, por conhecer um pouco da cultura da Florence, e até por interagir através da minha empresa, da minha escola com a Florence, eu sei que a escolaridade, a educação dos colaboradores é uma coisa que está meio no DNA da Florence. Talvez até tu não saiba, mas, por exemplo, aqueles funcionários da Florence que precisam concluir o ensino médio e fazem isso através de EJA por ter perdido o período de escolaridade irregular, a Florence, de todas as empresas que são nossas parceiras, é a que mais colabora no valor da mensalidade, no sentido de incentivá-los a terminar, no mínimo, seu ensino médio. E nós temos exemplos que me deixam muito satisfeito dentro da Florence. Me lembro sempre do seu Santo Bassanese, que é o caldeirista da Florence, e que estudou conosco e que se transformou a partir disso. Então, me parece assim que vocês conseguem enxergar bem a transformação que ocorre com uma pessoa, seja na sua família, seja na empresa ou seja na própria sociedade, quando essa pessoa passa a estudar, quando ela se escolariza, quando ela melhora, inclusive, a sua autoestima em função da escolarização. Estou pensando errado a respeito da Florence? Não, super certo, Mauro, super certo. Na Florência, a gente sempre entendeu que a educação ela tem dois pilares assim estruturais muito sólidos e claros. O primeiro é a educação do berço, que a gente chama, né? Aquela educação que você tem desde pequeno, onde é formado o seu caráter, a sua índole, né? Os valores que isso, se você não pega desde que a pessoa é uma criança, enfim, um bebê, e você educa, né, na adolescência, é muito difícil de você corrigir isso depois. O que você tem tempo hábil e suficiente para corrigir são as questões depois da educação vinda de instituições de ensino, da escola, de uma faculdade, de cursos, e a Florence é uma empresa que tem 67 anos, né? Enfim, não é uma empresa novinha. E como toda empresa nessa faixa etária, tem funcionários de muito tempo de casa, né? De 20, 30, 40 anos de idade. E muitas dessas pessoas não tiveram as oportunidades que hoje se tem de acesso à escola. Então, a Florence sempre investiu na sua formação, né? Investiu e incentivou, não só investindo, né, pagando ou custeando parte dos estudos, mas incentivando os funcionários a buscar a alfabetização, em alguns casos, a conclusão, né, do ensino médio, enfim, buscando assim o aperfeiçoamento através do conhecimento. E a gente sempre falou para todos,
que se tem algo que não pode ser tirado de nós, é o conhecimento, é aquilo que você adquire, que você estudou, isso você vai carregar para o resto da vida. Então, sim, sei de todo o projeto, que inclusive a gente fez, né, muitos projetos contigo, né, Mauro, através do Paideia, de incentivar os nossos colaboradores a buscar uma qualificação, um ensino, e não só na parte do EJA, né? A gente tem isso também para cursos técnicos, para graduação, para cursos de língua estrangeira, enfim, a Florence realmente acredita que parte da transformação de uma empresa, né, ela não está só ligado ao seu produto, ela está ligada ao capital humano, né, se não na sua totalidade ao capital humano, porque é ele quem desenvolve tudo, inclusive o produto. E isso a gente aprendeu, só fazendo um parênteses, lá atrás, quando o seu Lourenço, pai do Gelson, nosso presidente, né, está conosco aí, né, firme e forte, ele desenvolveu nos anos 80 a primeira escola de marceneiros, de jovens marceneiros da Florência. E essa escola, que depois teve que se encerrar por outras questões, ela dava o primeiro ofício e ensinava o ofício de marcenaria para adolescentes, na época que não tinham oportunidades. E muitos desses jovens, Mauro, hoje, inclusive, são nossos franqueados. São pessoas de liderança dentro da Florence, né? Então, quanto é importante a educação na vida do ser humano, né? Nossa, olha, que bacana, Matheus, as coisas que tu estás colocando aí, coisa inclusive que eu também não sabia, mas desde esse relacionamento familiar entre as famílias que compõem o quadro societário, esse respeito à hierarquia, esse respeito aos colaboradores, esse respeito à transformação das pessoas através da educação. Nossa, isso, olha, eu acho que tá sendo uma lição para muita gente. E eu gostaria, então, de seguir nessa linha, te questionando, que eu sei que tu foi um dos caras que mais de perto acompanhou o processo, da formação da Universidade Corporativa Florence. Inclusive, para os internautas que estão nos ouvindo, uma universidade corporativa, como nós já temos muitas no Brasil, temos muitas aqui na região, é uma universidade que não recebe a chancela do MEC, ela recebe uma chancela muito mais pesada, que é a chancela do mercado, a aceitação do mercado, a sapiência das pessoas que saem o conhecimento das pessoas que saem de uma universidade corporativa e que, por isso, são absorvidas também pelo mercado. Nos conte um pouco, Matheus, por que do surgimento, da onde despertou o interesse ou a necessidade pela formação de uma universidade corporativa dentro da Florence? Perfeito, Mauro. Em 2005, o Gelson me convidou para ingressar no marketing da Florence. Né? De 2005 para 2006, eu assumi a gerência de marketing da empresa e comecei a me envolver mais com os assuntos da Florence Brasil. Antes eu tinha uma conexão quase que exclusiva com o mercado internacional. E um dos primeiros desafios foi bem interessante. Eu participei de uma reunião do Conselho de Franquias e os franqueados estavam debatendo muito a questão do ensino, do treinamento para os empregados dessas franquias. E na época nós tínhamos um grupo de pessoas, enfim, alguns jovens que passavam pelo Brasil todo, de loja em loja, fazendo qualificação para equipe de vendas, equipe de montagem, equipe técnica. A gente realizava alguns cursos na fábrica também, alguns seminários, assim, alguns encontros para qualificação, mas a velocidade do lançamento do produto, a velocidade do mercado, estava nos atropelando, porque a gente não conseguia vencer de passar em todas as lojas, fazendo os treinamentos, e quando a gente via, já vinha uma coleção nova. Então, num encontro que foi realizado em Florianópolis, em 2006, os franqueados cobraram alguma solução, né? Mas a solução, do ponto de vista deles, era ampliar a quantidade de pessoas que estavam enfim, que faziam treinamento. E nessa época, a gente foi buscar alternativas
e a gente pesquisou bastante, trocou ideias, conversou com várias instituições, inclusive aqui de Caxias, que nos auxiliaram, e aí a gente começou a pesquisar mais sobre a universidade corporativa. A gente começou a ver que o que os franqueados estavam buscando nada mais era do que, inclusive, lá fora, isso acontece já há muitos anos, né? As empresas desenvolvem universidades corporativas para fazer qualificação da sua rede, né, da sua cadeia de valor, qualificando assuntos do seu dia a dia, assuntos Florence, assuntos que nenhuma outra instituição de ensino vai ensinar, né? Não é para ensinar conta de matemática, é para ensinar a vender mobiliário, instalar mobiliário, projetar, né, a logística. E então começou assim um estudo grande e nós iniciamos a UCF, a Universidade Corporativa Florence, oficialmente em 2007. Começamos ela com cursos para os nossos franqueados e gerentes de loja, e rapidamente ampliamos esses cursos para toda a nossa rede de franquias, né, vendedores, projetistas e depois montadores, utilizando técnicas de EAD, né, de ensino à distância. E naquela época a gente tinha muita resistência, né, à velocidade da internet, a conexão, como é que ia ser, e foi um tremendo sucesso. Nós chegamos a ter na UCF ativos quase 2.000 alunos. Quem é que pode estudar na UCF? Tem que ter que tipo de relacionamento com a Florence? Tem que ter algum relacionamento de vínculo empregatício com a nossa rede de lojas. Todos esses funcionários das franquias têm acesso. O UCF é trilingue, a gente tem toda ela em inglês, espanhol e português, né, dependendo dos mercados que a gente está. Claro que o foco maior é Brasil, né, porque o nosso business maior está no Brasil, e todos os cursos foram começados a serem feitos assim, dedicados à nossa operação. Custom made, bespoke, enfim, o termo de customização que a gente queira usar. A gente começou a entender a necessidade das nossas franquias e a gente começou a moldar os cursos em cima dessas necessidades. E foi bem interessante. Claro que a UCF depois ela foi se modificando, né? A gente ficou 100% EAD até uns 3 anos atrás, e de 3 anos para trás para agora, a gente começou a fazer novas rodadas presenciais aqui na fábrica, né? Numa nova formalidade, num novo molde, porque, enfim, o ensino ele também precisa se reinventar, né? Então, a gente está de tempo em tempo mudando, né, e criando um fato gerador novo para atrair os nossos alunos. Olha que interessante isso. Eu gostaria que os nossos internautas até prestassem atenção. De uma certa forma, diríamos assim, que até em função da pandemia, a Florence está um pouco na contramão da história da escolaridade. Por quê? Porque muitos estão saindo do ensino presencial e indo para a EAD ou indo para o híbrido. A Florence saiu da EAD, da educação à distância, e veio para o híbrido. O que causou essa necessidade, Matheus? A gente ainda vem utilizando o híbrido, tá, Mauro? A gente tem ainda conteúdos EAD, mas o que aconteceu? Você imagina assim a nossa rede de lojas, né, os vendedores, e nós vendemos um produto que ele não é, ele é super tangível, ele não é intangível, ele não é só, né, uma ideia, ele é algo que você toca, que você materializa, que você utiliza, que você abre gaveta, que você fecha, que você tem ergonomia. E muitas dessas aulas que a gente projetava pela UCF, ensino à distância, o EAD, elas não conseguiam materializar os lançamentos de produto, né? Então, a pessoa via um vídeo, via uma foto, via um render, via hoje até realidade aumentada, mas eles tinham a necessidade de tocar. E a gente também começou a perceber que, além dessa necessidade de tocar no produto, os colegas tinham uma necessidade muito grande de interagir.
e com 100% EAD, a gente perdia muito isso, perdia aquela troca de experiência entre os alunos, entre aspas, né, entre os franqueados, a gente perdia aquela sinergia de colegas de trabalho, né, e a gente fez um showroom novo chamado Florence Futuro, alguns anos atrás, que revolucionou, assim, para os franqueados a forma de expor o produto nas franquias e também novos e futuros desenvolvimentos que estariam sendo lançados em breve. E os franqueados piraram nesse showroom, ele é aqui em Flores da Cunha, e aí a gente viu a necessidade de começar a botar todas essas turmas da UCF em blocos e realizar uma espécie de treinamento semanal aqui na fábrica. E desenvolvemos esse novo projeto. As pessoas vinham, turmas de 15, 13, 16 alunos, passavam uma semana inteira conosco, né? O que a gente falava, tomando assim um banho de Florence, compreendendo o DNA, visitando a fábrica, que era muito importante, que eles também acabaram se distanciando dessas visitas, conhecendo o produto e, acima de tudo, se relacionando entre si. E isso foi espetacular, porque até hoje as primeiras turmas mantêm contato, né? O vendedor de Teresina falando com o de Goiânia, que fala com o de São Paulo, que troca uma ideia com o de Recife, e inclusive no dia a dia acabam se ajudando, né? Fomentando experiências e trocando ideias. Então, assim, foi bem bacana, tanto que hoje a gente aposta muito no formato híbrido. Temos que ter um conteúdo à distância, sim, mas não podemos abrir mão do presencial. Eu como partícipe da educação, como professor, eu não tenho dúvida que o nosso futuro é o formato híbrido. Eu acho que nós vamos ter muita coisa EAD, como nós temos que ter muita coisa presencial. Tu falaste uma coisa importante aí, que é a própria socialização das pessoas, Isso. O contato das pessoas, a sinergia que se cria entre elas, e que com a consequência disso é que potencializa o conhecimento de todos eles, né, do que fazer simplesmente adquirir o conhecimento de forma individual. A UCF certifica, dá um certificado de conclusão de algum curso, e outra, o montador, ele pode fazer um curso de vendedor ou ele tem que se manter dentro da especialidade dele? Não, ele pode, mas isso não depende só do curso, depende muito das conversas dele com o franqueado e das pretensões que ele tem dentro da loja. E uma coisa que é muito bacana na rede Florence é a forma como você consegue ascender, né, como você consegue mudar o seu status dentro da Florence. Vou te dar um exemplo, não só na Florence, como na rede. Nós temos hoje franqueados que começaram como montadores, foram vendedores, viraram gerentes e hoje são franqueados, donos de loja. Tá? Temos essa situação. Temos pessoas que começaram como auxiliar de montagem, viraram supervisor de montagem, pessoas que eram vendedores, são gerentes hoje. E isso tem tanto na nossa rede Florence quanto na fábrica. Então, a gente gosta muito, né, de valorizar a prata da casa, a gente usa muito essa expressão. Antes de sair buscando alguém no mercado, não temos ninguém dentro que tem o perfil, né, que está querendo assim crescer, modificar, fazer outra coisa, que está estudando, e isso é bem importante, né? As pessoas gostam disso porque elas veem que antes de você trazer alguém de fora, você procura preencher, né, ou dar a oportunidade para quem já está no dia a dia trabalhando. Claro, isso tem um custo para a empresa, né? Você oxigena menos a empresa, mas no longo prazo você tem uma fidelidade muito maior das pessoas que trabalham contigo. Nossa, que maravilha! Matheus, olha, gratidão por esse... Na verdade, isso não foi nem um bate-papo, nem uma entrevista, isso foi uma lição que tu desse aí para muita gente, desde o fator humildade até o fator conhecimento e competência. Agradeço demais a tua presença, pena que o nosso tempo é limitado, mas eu agradeço demais a tua presença, tenho certeza que nós teremos que fazer outros programas para aprofundar mais essa relação mercado de trabalho, empresa e educação.
Foi realmente, Matheus, um prazer muito grande te ter aqui conosco hoje. Maravilha, Mauro. Eu que agradeço em nome da Florence, quero agradecer pela oportunidade, obrigado, tá podendo compartilhar um pouco da nossa experiência com um fera na educação, como tu és, né, Mauro? Então, obrigado de novo pelo convite, quando quiser a gente está à disposição, e parabéns pelo teu programa aí, Fala Professor, que tenha sempre sucesso, e acho que o objetivo dele é muito nobre, né? Tirar um pouco desse preconceito que as pessoas têm em cima da educação ou em cima das empresas e valorizar esse triângulo que tu acabou de falar, né? Os pilares eles têm que estar bem alinhados aí para o sucesso de todos. Nossa, maravilha, maravilha. Você, nosso internauta, acompanhou hoje o programa Fala Professor, com a presença do Matheus Corradi, que é CEO do Móveis Florence. Nos acompanhe semanalmente, nos acompanhe pelo site bitcontv.com.br ou por nossas redes sociais, seja pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face, pelo Twitter. É um prazer muito grande a gente poder estar conversando com essas pessoas que realmente temos a certeza que levam sempre um pouco mais de conhecimento somado àquele que todos nós já temos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.